Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da queda no Ibovespa, tratar da deflação no país e principalmente o que estou comprando aqui dentro da minha carteira de ações. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. O Ibovespa acabou caindo 1,3% a 117 mil pontos, fechando a semana com um recuo de 1%. Então a gente está vendo o quê? Após um rally em junho, o mês de julho está sendo um momento mais de correção de mercado. Então, olhando-se aqui para o Ibovespa, ele voltou para 117 mil pontos, como eu falei. Bitcoin acabou desabando, e isso, na minha visão, é oportunidade de compra. Mas voltando aqui para as ações, veja só que interessante. Petrobras acabou caindo quase 2%, então a queda do Ibovespa foi muito impactada por Petrobras. Varejo caindo também, só que Vale não houve queda, ficou no 0 a 0. Na semana, inclusive, aqui dentro do gráfico de Vale, fechamos a quase 7% de alta, denotando aquilo que eu venho falando para vocês. Ao passo que o capital estrangeiro está saindo um pouquinho do país, causando certa volatilidade, mas bem pequena. Temos Vale subindo, porque o capital estrangeiro, o gringo, os institucionais, eles têm grandes 4 opções de investimento no Brasil em termos de ações: Vale, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras. No rally de junho, tivemos o pessoal comprando o quê? Eletrobras, Petrobras e Banco do Brasil, especialmente essas duas aqui. Vale, ninguém comprou. Agora ocorre a migração, a rotação, essa rotatividade que é clássica no mercado dentro do curto prazo para Vale. Até porque o minério de ferro começou a se recuperar. Estamos vendo aqui o minério de ferro a 112 dólares, o aço fechando em alta, o minério de ferro também, só significando que isso tende a beneficiar Vale, além do fato de que a Vale seria a única mineradora que o mercado projeta uma alta no seu EBITDA para o resultado do segundo trimestre de 2023. Cabe lembrar ainda que teremos ali a próxima reunião do Copom no dia 2 de agosto. Isso vai ser muito importante, porque ali vai ser a definição se de fato a Selic será cortada, como o mercado está projetando, ou se vai haver ali uma manutenção da Selic, seguindo a decisão do Fed, no sentido de pelo menos haver mais um aumento e o Brasil, por outro lado, manteria. Qual a probabilidade maior hoje, mesmo pensando no atual presidente do Banco Central, que é bastante resistente em cortar a Selic? Ainda assim, a probabilidade de queda. Por conta da inflação brasileira, que estaria inclusive seguindo um cenário temporário de deflação, ou seja, queda generalizada nos preços. IPCA acumulado é de 3,16%. Então veja que se você puxar os últimos 12 meses, IPCA ainda é de alta. Então tivemos alta nos preços dentro da cesta do IPCA. Mas, nos últimos meses, tanto o IPCA quanto o INPC, que é utilizado ali para benefícios previdenciários, houve queda aqui de 0,10 no INPC e de 0,08 no IPCA. Se formos falar ainda de IGPM, a queda é muito maior, acumulando queda de 4% nos últimos 12 meses, impactando os contratos locatícios. Esse é um cenário raro. Inicialmente, no caso do IPCA, decorreu do fato de que houve uma desoneração tributária nos combustíveis, impactando o preço dos transportes, que houve essa queda, e um grande componente do IPCA são os transportes. Então veja aqui, se você olhar aqui o IPCA de junho, o que você vai perceber? Que na parte de transportes houve aqui uma queda, bem como na parte de comunicação, supostamente na parte de alimentação e bebidas. É claro que o índice acaba variando de estado para estado, tanto que em Aracaju houve uma alta nos transportes, mas no geral você vislumbrou queda. Então o grande impacto aqui, como você pode perceber, são os transportes. A alimentação também houve essa queda, mas no acumulado a alimentação continua subindo no supermercado. E vale lembrar aqui que o IPCA ele é uma cesta de preços que leva em conta a renda mensal de famílias de 1 a 40 salários mínimos. Isso quer dizer o quê? Que essa cesta leva em conta pessoas muito pobres e pessoas de classe média alta, de tal modo que você sempre vai ter uma grande distorção no IPCA. Acaba sendo um índice bem ruim por conta disso, em razão desse alto distanciamento. Sem falar no fato de que, por mais que você está indo no supermercado e verificando produtos nas prateleiras cada vez mais caros, isso decorre do fato de que, dentro do seu orçamento familiar, dentro da sua despesa familiar, aqueles produtos que você segue comprando, eles seguem subindo. Mas talvez outras famílias de outro padrão financeiro estão experimentando uma certa queda, mas uma queda muito significante, que é bastante temporária, como eu falei para vocês. E os transportes acabaram impactando bastante no IPCA. E é importante ressaltar o seguinte, com relação a transportes. Eles representam no IPCA 20,6%. Isso aqui é bastante engraçado, porque, ao menos nas famílias que eu atendo,
você supor que transporte consome 20% da renda familiar não é nada razoável. Por isso que o IPCA sai controlado, também não se engane assim. Então você poderia dizer, nossa, o IPCA está em 3, 4%, próximo da meta da inflação para 2023. Por que a Selic não sai derrapando, sai desabando? Isso pode até acabar acontecendo, mas vem acontecendo com cautela, porque o impacto aqui é no caso dos transportes e a dívida pública continua alta. E é isso que vem gerando essa postura mais conservadora do presidente do Banco Central. Apesar de que agora ele provavelmente vai baixar porque já chegou num cenário praticamente insustentável de aumento de juros ou até manutenção, mas não há como ter certeza. E ainda coloca a habitação como 15% abaixo dos transportes, o que é um grande absurdo. Você percebe aqui como esse índice é distorcido por natureza. Eu, particularmente, dentro do meu orçamento familiar, a alimentação acaba sendo o maior custo de todos, porque com moradia, se você considerar aluguel, condomínio, talvez água e luz, isso no meu orçamento familiar custa algo em torno de R$ 2.000, ou um pouco mais do que isso. Só que com alimentação, eu devo superar R$ 2.500, R$ 3.000 com facilidade. Portanto, esse índice é uma grande mentira para o brasileiro, mas é a meta de inflação adotada pelo governo. E voltando aqui para a B3, veja o que está acontecendo dentro desse gráfico do fluxo de investimento estrangeiro na Bolsa de Valores. Olhando-se aqui para o dia 11/7, o pregão do dia 11/7, houve uma entrada de quase 3 bilhões, que foi aquele repique que houve no dia 11/7. Depois, no dia 12, houve mais um pouco de entrada de recursos, só que os dias que se seguiram foram dias de queda e de saída de recursos. Olhando-se aqui para o padrão de entrada e saída de capital, você percebe o quê? Que o investidor institucional está tirando recursos do país, vendendo bolsa. Já o estrangeiro está injetando dinheiro. Pessoa física, no geral, segue comprando, porque a bolsa realmente está muito barata. Então, o grande problema aqui da bolsa, nesses últimos dias, é o institucional. O capital estrangeiro não está saindo tanto assim. Inclusive, ele sai um pouco aqui, mas ingressa com muita força. Então, a percepção do capital estrangeiro é de que a Bolsa de Valores brasileira está muito barata e de que a curva de juros da Anbima apontando queda vai se confirmar numa Selic também sendo cortada. E entre as ações que eu vislumbro aí, com uma clara distorção de mercado, em que o Ibovespa, primeiro, deu uma disparada no rally, essa ação não acompanhou, inclusive teve queda, como você pode perceber nessa queda aqui, tá? Ao passo que, atualmente, o Ibovespa segue corrigindo um pouco de saída de capital, e essa ação segue subindo, e parece muito claro que ela chegou praticamente no fundo do poço e que o capital tende a se mover para esta ação. No caso da Vale, não é recomendação. Ao tempo em que aproveita aqui a oportunidade para também comprar Bitcoin, com essa queda que houve aqui de 5%, para mim uma grande oportunidade. Farei uma compra aqui dentro da Quantifury, que é a corretora global que hoje utilizo para fazer compras de Bitcoin. Primeiro vou ensinar vocês a comprar Bitcoin aqui dentro da conta de trading, já que na Quantifury eu uso a conta de trading e a conta spot, e aí você vai negociar da forma que preferir. Lembrando que eu deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado da Quantifury. Com o código MIRAI você recebe uma recompensa ao fazer um depósito de apenas $50. E essa recompensa pode ser uma criptomoeda ou uma estoque de forma aleatória. Vamos então aqui em negociar. Farei primeiro a compra de Bitcoin. Eu vou aqui em lista de observação, que é onde eu coloco os ativos que eu prefiro ficar olhando. Mas no meu caso, como eu tenho Bitcoin na carteira, eu posso ir simplesmente em carteira, clicar em Bitcoin. Vou fazer aqui uma pequena compra, apenas a título ilustrativo e a preços de mercado. Então vamos em comprar. Vou comprar aqui $31 de Bitcoin. Uma pequena compra. Comprar. Compra realizada com sucesso. Agora temos aqui $251 em Bitcoin aqui na conta de trading. Agora vamos fazer essa compra dentro da conta Spot, que é muito simples. Eu nunca vi uma plataforma ser tão simples assim para comprar Bitcoin. Então você vai aqui em conta Spot. Aqui eu coloquei R$ 500. Para fazer o depósito é muito simples. Você clica aqui em nome próprio, seu apelido. Aqui embaixo vai estar o seu CPF e você vai confirmar. Depois disso, feito o depósito, que ocorre pela empresa Facilita Pagamento, você consegue fazer por Pix. Chega na hora, você vai aqui clicar em Brazilian Real, né, a moeda que você utilizou aqui, o equivalente de $103,41, e eu vou fazer uma conversão. E essa conversão será para Bitcoin. Vou clicar em Bitcoin e selecionar a totalidade dos R$ 500. Só clicar em converter, confirmar, conversão realizada. Agora está aqui minha posição em Bitcoin, que eu posso inclusive fazer a retirada. Coloco aqui a totalidade, continuar, e aqui eu coloco a minha carteira de Bitcoin. Pronto. Vai para sua carteira privada se você quiser. Tudo de forma muito segura e, principalmente, sem nenhuma taxa
já que essa corretora é completamente gratuita. Prosseguindo aqui para a minha carteira de ações, lembrando que ainda o Banco do Brasil é a maior posição, mas vamos olhar aqui para os movimentos recentes da minha carteira, que se concentram, já antecipo para vocês, em Vale e BB Seguridade. Então, indo aqui para os últimos lançamentos, pegando-se aqui o mês de julho, que é o objeto do nosso vídeo, o que nós compramos? Primeiro, compramos Vale, no dia 3/7, 200 ações, a R$ 66,22, dando um total de mais de R$ 13 mil. Depois, compramos mais ações de Vale, 800 ações, um total de R$ 51 mil. Depois, BB Seguridade, 200 ações, a R$ 31,59, aí teve mais uma pequena queda, compramos mais 700 ações. Compramos também Taurus Armas, que na nossa visão ficou muito descontada, a R$ 14,75. Temos um preço teto para aportes até R$ 16 ali, pelo menos. A companhia acabou apanhando muito do mercado em razão dos efeitos recentes nos seus balanços da postura mais desarmamentista do governo Lula, só que ela tende a retornar essa situação simplesmente com o redirecionamento da sua receita para o exterior, como já era antes, e principalmente com o acréscimo de receita com a entrada em operação da fábrica na Índia. Também aportamos aqui em Bradespar para fins de ajustamento do preço médio e, finalmente, mais BB Seguridade aqui, 300 ações, a R$ 30,94. Nosso preço teto é R$ 33. Com relação a Vale e Bradespar, já dissemos, a maior oportunidade na nossa visão dentre as blue chips brasileiras. Tauro já falei aqui para vocês, e quanto a BB Seguridade, que passou a ocupar aqui a 7ª posição da carteira, estando apenas atrás do Banco ABC, estamos aqui com uma pequena perda de 1,92%, a companhia vem apanhando muito, principalmente por esse movimento de distorção do Banco do Brasil sendo comprado, BB Seguridade caindo, é que os resultados operacionais de BB Seguridade não serão tão bons quanto no ano passado, isso a própria empresa já declarou. Some-se a isso o fato de que as especulações dos efeitos negativos do El Niño poderiam impactar nos resultados da empresa. Já disse para vocês que não é bem assim. Afinal de contas, se a empresa souber fazer a precificação adequada dos seus prêmios, ela vai conseguir, inclusive, ganhar mais dinheiro, porque nesse cenário de seca você tem mais demanda ainda por BB Seguridade, que inclusive não está só concentrada no agro, ela tem, inclusive, vendido fora do âmbito do Banco do Brasil, porque a empresa está sendo muito mais competitiva, consegue praticar um preço muito mais interessante, já que ela tem uma escala muito grande de seguros. Preciso lembrar ainda a vocês que a BB Seguridade, ela se beneficia da capilaridade do Banco do Brasil. Olha o tamanho da carteira de crédito do agro do Banco do Brasil, 300 bilhões de reais, isso em dezembro de 2022. Já houve essa ultrapassagem, está em mais de 330. Então veja, o agro brasileiro ele acaba movimentando algo em torno de R$ 1 trilhão em termos de financiamento. Significa que o Banco do Brasil detém mais de 30% desse mercado e, consequentemente, a BB Seguridade. Por quê? Porque a BB Seguridade se utiliza da estrutura do Banco do Brasil para a emissão dos seus prêmios securitários. Sendo que a maior demanda por prêmios securitários se encontra mais nas regiões sul-sudeste, onde você tem uma variação climática bem mais presente e até uma tradição dos agricultores dessas regiões do país no sentido de procurar seguros. E quando o agricultor busca o Banco do Brasil, ele já automaticamente já está pensando em fazer um seguro. E ele quase que como dentro de uma venda casada acaba entrando na BB Seguridade. E essa é uma vantagem competitiva que precisamos reconhecer de BB Seguridade. Vale lembrar ainda que o Plano Safra foi aprovado e é um plano recorde para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai ter aqui 240 bilhões de reais em crédito nesse Plano Safra. E, de novo, o BB Seguridade vai se beneficiar disso, porque a seguradora anda junto com as operações do Banco do Brasil. Então, como alternativa ao Banco do Brasil, que para mim já chegou num preço difícil de aportar, preferi atualmente aportar em BB Seguridade e Vale dentro das blue chips, apostando na recuperação tanto da ação quanto do minério de ferro e na queda da taxa Selic. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas, por exemplo, novos aportes que fizemos à nossa carteira de Small Caps, aulas de indicadores da análise fundamentalista, lives exclusivas, você tem aqui a nossa carteira do 0 ao 100 mil, você tem a estratégia do Earn Yield, o mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo, como preferir. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business que fica aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado,
ou através do meu Instagram, que fica na descrição ou aqui na capa do canal. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você tem feito com as ações de Vale, BB Seguridade, como você tem agido nesse momento de Bovespa, ainda com alguma queda, mas que pode acabar disparando com a reunião do Copom ali no comecinho de agosto, desde que confirmada a expectativa do mercado de corte na Selic. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!